Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E hoje então nós vamos ver a ação do Espírito em Lucas 1 e Atos 1 e 2. Quando o Espírito Santo age, o impossível acontece. Você pode repetir comigo? Quando o Espírito Santo age, o impossível acontece. Queridos, mesmo antes de Jesus nascer, o Espírito Santo já estava preparando o solo, preparando os corações, as mentes, preparando pessoas para que Jesus nascesse entre os homens. E quem antecedeu Jesus, o João Batista, há uma promessa de Deus e a gente vê o Espírito Santo preparando pessoas para que o propósito de Deus se cumpra. O propósito de Deus se cumpre em nós e através de nós. Deus escolheu assim. Deus escolheu usar homens limitados como nós, para que o plano dele, o propósito dele acontecesse. Olha ali, capítulo 1 de Lucas, verso 15. Nós vemos aqui a palavra, a profecia de um anjo, falando sobre João, que viria para preparar o caminho do Senhor. João o Batista. Pois ele, João o Batista, será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Ou seja, ele tem um voto de nazireado. Ou seja, alguém que é escolhido por Deus e separado por Deus a uma vida diferenciada. E continua ali. E será cheio do Espírito Santo. E será cheio do Espírito Santo. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é se ela é cheia ou não do Espírito Santo. E aqui diz que já do ventre materno. Coisa maravilhosa. O Espírito Santo está preparando tudo. No ventre de Isabel, uma idosa, estéril, impossível de dar à luz, virá o precursor, daquele que vem para falar, preparar o caminho da chegada de Jesus. E diz que ele será cheio do Espírito Santo. Eu não sei, você, mãe, se já teve essa oportunidade de, ao gerar, ainda lá no útero, impor as mãos e profetizar e abençoar e declarar: teu filho, a tua filha será ungido pelo Espírito Santo e será um servo de Deus Altíssimo. Ah, pastor, eu não era crente quando os meus filhos nasceram e eles estão perdidos por aí. Ainda há tempo. A palavra não está presa, a tua boca pode profetizar, mãe e pai. Você pode lançar essa palavra de fé. O meu filho, a minha filha, os avós que estão aqui profetizem sobre a vida dos teus netos. Põe as mãos sobre eles. Ah, mas já é um armanjo, não tem problema para Deus. Não tem tempo, ele não está preso, limitado no nosso tempo. Ah, eu deixei de fazer no passado, agora vai ficar chorando. Não fez, não tem como retroagir, mas tem como mudar a partir de hoje. Amém. Começa a falar, começa a profetizar. Meu filho será cheio do Espírito Santo. Vamos olhar agora no verso 35. Vamos dar um pulo e ir até o verso 35. O anjo Gabriel é enviado a uma jovenzinha de um vilarejo simples, de pessoas simples e pobres. E o Espírito Santo então é profetizado. Verso 35. Respondeu-lhe o anjo, falando com Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso também o ente, o ser santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eu fico imaginando a Maria. Alguns dizem que, segundo a nossa idade hoje de contagem, seria uma adolescente, uma jovenzinha simples, uma família simples, de um lugarejo simples. De repente, a aparição do anjo, trazendo uma palavra de Deus para ela. Ela era virgem, ela estava ali aliançada no que hoje chamaríamos de noivado. Só que naquela época o noivado era muito mais sério do que hoje. Hoje nem casamento mais eles não ligam muito e separam aquela coisa toda que nós sabemos. Mas essa aliança de noivado era seríssima, esse contrato de noivado. E aquela mulher, aquela jovenzinha, estava aguardando para realizar o seu sonho, se casar com José. E aí aparece um anjo e traz uma palavra de Deus para ela. A gente, ao ler, parece tão simples, né? Mas não é simples. Vamos nos colocar no lugar dessa jovenzinha. Só o fato de estar diante de um anjo já causa um temor e um tremor interno. E ouvir do anjo essas palavras de que ela traria luz, conceberia pelo poder do Espírito Santo de Deus, algo jamais acontecido e jamais acontecerá novamente. Você fala assim, como pode? O nosso Deus que criou todas as coisas, Ele é o Deus dos milagres. E ali então é colocada a semente, o poder de Deus, para que fosse gerado, mesmo ela sendo virgem, um ser que seria chamado de Filho de Deus, Jesus. E veio através de quem? Do Espírito Santo. Vamos ao terceiro versículo, 41. Maria agora, aquela jovenzinha, vai visitar a sua parente Isabel, que estava grávida, cerca de 3 meses à frente da gravidez dela, sendo Isabel estéril, o marido sacerdote, recebeu a visitação do anjo e a palavra de anjo de que a mulher conceberia. Era impossível, por causa da idade deles, por causa da esterilidade dela, era impossível, mas para Deus tudo é possível. Alguma coisa na sua vida que você olha e você pensa e você fala, isso é impossível de acontecer? Eu quero dizer para você, é possível sim. Amém. A Bíblia diz que tudo é possível para Deus. Eu creio nisso, mas a mesma Bíblia que diz isto, diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível se você crê, nada é impossível. E agora então, há essa visita. Maria chega na casa de Isabel. Olha o verso 41. Ouvindo esta saudação de Maria, Maria chega, faz uma saudação a Isabel. A criança lhe estremeceu no ventre. O João Batistinha, ainda feto sendo gerado, estremece. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito. Essa palavra possuída para nós não, né? Mas é a palavra plenos, ou seja, ficou plena, recebeu a plenitude do Espírito. Coisa maravilhosa. Uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, aonde ela chega, ela traz alegria. A saudação dela traz alegria. Quantas pessoas crentes, você vai conversar, está ruim, isso, aquilo outro, porque não é cheio do Espírito Santo. É gostoso, a nossa vida é prazerosa. Pastor, mas eu estou em luta. Mesmo em lutas, mesmo no leito da enfermidade, o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo está lá.
dela, estar grávida. Quem vai acreditar? Está noiva. Se não fosse nos nossos dias, com a nossa mentalidade, José. Mas foi o Espírito Santo. E ela chega, ela vai para um lugar onde a parente também havia recebido uma palavra, também estava grávida. Querido, aquilo que Deus está fazendo em você, Deus está fazendo em outras pessoas também. Amém. Aquilo que Deus está fazendo nas outras pessoas, se olha e fala, nossa, aquela pessoa está avivada, Deus quer fazer em você também. Amém. Ele é Deus. Quanta coisa maravilhosa, né? Agora a gente vai lá em Atos, só para que a gente possa ter assim um pouquinho da noção da ação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Aleluia, Senhor, aleluia. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Primeira coisa que nós vemos é a promessa da vinda do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo não foi só para aquela época, como alguns pastores pregam. É para hoje. Amém. Foi para aquele povo, mas é também para mim e para você. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a promessa do Espírito Santo, capítulo 1. Verso 4: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Qual promessa é essa? Olha o verso 5: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Você crê nisso? Quem está falando isso? Jesus. Ser batizado com o Espírito Santo. Parece que a igreja perdeu esta verdade. Parece que o Espírito Santo não existe mais. Parece que nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha para fazer aquilo que a gente quiser. Esquecemos que fomos cheios do Espírito Santo, que pertencemos a Ele. Ele habita em nossas vidas, não para ser um visitante, alguém que vive de aluguel ali, alguém que está ali, mas que não opina nada, não. Ele veio para ser dono, ele veio para presidir as nossas vidas, para nos guiar, para nos dirigir. O Espírito Santo de Deus, a promessa. E olha o que Jesus diz ali no verso 8: Mas recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que dá poder para a igreja? O que dá poder para o crente, para o cristão? É o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Não mudou. Não é o curso que se faz, não é a pós-graduação em santidade, em liderança, em isso, aquilo da igreja. Não é o pregador que se torna coach agora, que ele vem com a solução. Continua sendo o Espírito Santo de Deus. E ele vem com essa promessa, amados. Por quê? Porque nós não temos poder. Nós precisamos desse poder do Espírito Santo. Para quê? Eu tenho poder para ficar mais bonito. Não. Para ficar mais crente. Não. Para quê? E sereis minhas testemunhas. Essa palavra testemunha aqui é mártir. O Espírito Santo traz poder para a gente. Sabe para quê? Para a gente estar preparado para morrer, se necessário for, para Cristo. Também para viver para Cristo.
É esse poder que o Espírito Santo traz para a igreja. É esse poder que nós estamos necessitados. Precisamos do Espírito Santo. Somos fracos. Somos limitados. Então veio a promessa. Depois da promessa, nós vamos ali no capítulo 2 e nós vamos ver o cumprimento desta promessa, o derramamento do Espírito Santo. Até aqui, os apóstolos de Jesus, aqueles que caminharam com Jesus, que viram Jesus fazendo, que também fizeram, foram enviados, também pregaram, também curaram, fizeram milagres, mas ainda não tem a plenitude do Espírito Santo. E aqui então se cumpre. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, é uma festa do povo judeu, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ainda bem. Ainda bem que não teve ninguém lá com a ideia de falar assim, Jesus mandou a gente ir, foi a última coisa que ele falou para nós, ir por todo mundo, acabamos de ler Marcos ali, o mandamento, os sinais vão acompanhar e tal, então vamos fazer o seguinte, você vai com Pedro, você vai com ele, você aí, Bartimeu, você aí, Júlio, vai cada um e vamos sair pregando o Evangelho. Graças a Deus eles não fizeram isso, porque seria no poder da carne, e a carne só produz carne. O Espírito produz coisas espirituais. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo? No verso 14 do capítulo 1 fala que eles estavam unânimes em oração. Eu fico imaginando, só coisa na minha cabeça. Que oração será que eles estavam fazendo? Eu acho que eles deviam falar assim, Deus, Jesus falou para a gente esperar a promessa. Deus, qual é a promessa? Deus, cumpre essa promessa em nós. Eu acho que a oração deles ia por esse viés, Eles sabiam que Deus tinha alguma coisa para eles, mas não sabiam o que era. Eles ainda estavam se acovardando, com medo da perseguição. E aí eles estavam todos reunidos. Verso 2. De repente. Eu gosto dessa palavra. De repente. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então a gente olha aqui a manifestação desse poder, desse derramar do Espírito Santo, o cumprimento da promessa. Aqui se inicia um novo tempo. Até agora, pessoas lá no Antigo Testamento principalmente, elas recebiam uma porção do Espírito Santo. Para ser rei, precisava da unção de Deus, a unção do Espírito, para a pessoa exercer bem o reinado. Por isso, irmãos, qualquer tipo de pessoa que seja lá de que partido, de que ideologia for, se não for pelo Espírito Santo, é demoníaca. Nós precisamos entender isso. Veio do céu o som, vento impetuoso. Lá no Antigo Testamento também, além dos reis, os profetas. Os profetas recebiam uma porção do Espírito Santo. O que o rei fazia? O rei governava no natural. O que o profeta fazia? O profeta falava para o povo aquilo que Deus queria. O profeta dizia assim: assim diz o Senhor. Ele era a boca de Deus aqui na terra. E a terceira unção era a unção para os sacerdotes. Qual que era o ministério do sacerdote? Ao contrário do profeta, o sacerdote fala com Deus
aquilo que está acontecendo com o povo. Nós somos chamados hoje de sacerdotes. O nosso trabalho é apresentar a Deus essa humanidade podre, esse mundo que está no maligno. O nosso trabalho não é ir em passeadas. O nosso trabalho não é nos colocar a favor ou contra isso ou aquele. O nosso trabalho é orar para que esteja paz. Amém. O nosso trabalho com a liderança desse país não é criticar, é orar por eles. É pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. Amém. Então veio aquele vento impetuoso. Então a gente vê uma manifestação audível, uma manifestação sensível, visível. Verso 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Deus não quer, Ele não faz acepção de pessoas, não quer pegar um aqui, um ali. Nossa, aquele pastor, aquele evangelista, aquele profeta, vive cheio dessas coisas. É a igreja, somos nós, toda a igreja recebeu como língua de fogo. Verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que eu preciso é ser cheio do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vai me encher se eu estiver vazio. Se eu estiver cheio de pensamentos, de posições, de doutrinas, de ensinamentos da minha cabeça, de ideologias minhas e desse mundo, o Espírito Santo não vem nos encher. Porque nos tornamos iguais àqueles aos quais nós temos que orar e interceder. Jesus recebeu a todos. Jesus não demonstrou ódio, raiva, intriga, inimizade por ninguém. Muito pelo contrário, ele pega um republicano, ou seja, alguém que apoiava aquele governo de Roma, e ele pega também um zelote que seria um rebelde, alguém que estava contra todo aquele sistema político, e os dois juntos conseguem ter paz, porque agora não é mais ser zelote, agora não é mais ser publicano, agora eu sou cidadão do reino de Deus. Amém. E quem é do reino de Deus vive bem com quem é do reino de Deus, tem paz. Foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E aqui já, nós somos peritos em alguma confusão, complicar tudo. Ah, não, mas aqui o termo no grego é glossa, aqui não tem nada a ver com línguas espirituais. Cada pessoa, a gente vai ver depois aqui o que vai acontecer, coisa tremenda. Gente de várias nações, outras línguas, ouviam na língua deles. Isso é milagre. E nós não estamos aqui para ficar discutindo qual tipo de língua é, nós precisamos abrir a boca e falar. Amém. Eu sempre conto uma coisa que me aconteceu. Eu fui convidado para ser preletor de uma conferência missionária lá em Portugal. E estando lá, me levavam, para pregar em outras localidades. E eu fui numa igreja grande pregar lá. E eu queria falar sobre missões, isso que estava no meu coração. Eu fui para pregar sobre missões, uma conferência missionária, e eu fui lá numa outra igreja, e eu comecei a pregar, e eu comecei a falar do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Falei de missões, falei do Espírito Santo. Depois que terminou, fiquei sabendo que a igreja era uma igreja tradicional que não aceitava o Espírito Santo. Foi bom que eu soube depois, porque senão ia ficar meio intimidado,
E aí chegou um brasileiro, eu não lembro o nome dele, também não lembro o país que ele tinha sido enviado. Ele, profissional, foi enviado para um país lá da Europa, lá, não um país conhecido, não lembro. E ele falou que estava voltando para o Brasil porque não deu certo. Ele, a esposa e a filhinha chegaram lá no outro país, a esposa e a filhinha aprenderam a língua e ele travou, não conseguia falar nada na língua, então ele resolveu ir embora. E ao ouvir a ministração sobre o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele falou: eu creio nisso que foi pregado. Você ora por mim? Eu falei: ora. Fim de culto, o pessoal ali conversando, igreja que tem aquele cafezinho no final, aquela coisa toda, e pus as mãos sobre aquele jovem e orei, ministrando isso, Espírito Santo. E depois ele saiu, daqui a pouco ele chegou com uma mulher que era a mulher dele, eu não conhecia. Ele: olha, pastor, essa aqui é a minha mulher. Ó, pastor, olha, veja só, pastor. E começou ele falando da língua daquele país onde ele foi, e ela que já sabia traduzindo para o português. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Agora, vou ficar discutindo se foi isso, não. A gente precisa parar de tentar racionalizar as coisas de Deus. Nós precisamos crer nas coisas de Deus, na palavra de Deus. E em terceiro lugar, aqui do livro de Atos, nós vemos a pregação pelo poder do Espírito. Aquela coisa toda, Pedro, que havia se acovardado por 3 vezes, ao ser inquirido, ser ele um dos que estavam com Jesus. Não, eu não, até praguejou, E com medo, esse mesmo Pedro se levanta e prega no poder do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Olha o verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ué, cadê o medo daquele cara? Agora tem o poder do Espírito Santo. Sabe quando eu vou acreditar um pastor que quer fazer a vontade de Deus, se ele tiver uma dessas passeatas da vida aí, se ele levantar e falar assim: povo brasileiro, é Jesus, é somente Jesus, vocês estão perdendo tempo, porque está para vir o reino, está para vir o rei dos reis implantar o reino da paz, o reino definitivo. Eu lembro que Caio Fábio, ele contava numa das suas pregações que tiveram um encontro com o governador em São Paulo, e os pastores ali, colocam aquele terno, melhor terno, aquela coisa toda, e buscam um português, Hoje a gente tem aquele politicamente correto, e o pastor que pregou falou palavras bonitas, e não sei o que tem, e tal, e Caio Fábio conta que no fechar da reunião, um pastorzinho com seu terninho surrado levantou a mão e pediu licença para falar, quebrou o protocolo. Ele olhou para o governador e falou assim: se o Senhor não se arrepender e crer em Jesus, o Senhor vai para o inferno. E pregou Jesus Cristo morto e ressurreto. É esse o nosso trabalho. Amém. É essa a nossa missão. Mas para isso a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Caio Fábio contava que ele tinha contato lá com o pessoal da pesada lá no Rio de Janeiro, e um dia chegou um líder lá de uma facção e falou assim: pastor, eu não consigo entender vocês crentes. Ele falou: por quê? Ele falou: eu vi uma cena inacreditável. Estava subindo um pastorzinho lá num dos morros lá do Rio de Janeiro, e o pessoal cercou ele, o pessoal da pesada, com metranca, metralhadora, tal, e eu fiquei olhando. Daqui a pouco o chefe, ajoelhado, chorando, orando, pedindo para Jesus perdoar os pecados. É esse poder que nós precisamos, amados.
aqui a pregação, e aí a gente vê que Pedro vai citando lá Joel, a promessa da vida do Espírito Santo e etc, porque eles estavam pensando que aqueles homens que estavam falando aquelas línguas estavam embriagados de manhã, e Pedro falou: não, está cumprindo a promessa de Deus. Aleluia. Vamos ali no verso 37. A pregação de Pedro foi grande, cumprida. Atos 2,37. Ouvindo eles, aquela multidão, aquele povo que estava lá, essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Eles ficaram incomodados ali no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A pregação do Evangelho tem que gerar perguntas no nosso coração. Não é para a gente sair daqui assim: olha, recebi minha dose de vitamina espiritual para essa semana. Não, é para a gente sair daqui com a pulga atrás da orelha. E agora? E agora? O que eu faço? Eu vou continuar com a minha vida assim? Ou eu vou buscar ser cheio do Espírito Santo? Que faremos, irmãos? O Espírito Santo é quem toca. Pedro é só o porta-voz. Verso 38. Respondeu-lhes Pedro: 3 coisas. Primeiro, arrependei-vos. Precisa haver. O que é arrependimento? É mudança de vestimento? É mudança de hábito? É mudança de placa de igreja? Não. É mudança de mente. Querido irmão, se a sua mente é igual à mente de uma pessoa que não está em Cristo, é porque a sua mente ainda é mundana. Nós precisamos ter a mente de Cristo, a mudança na mente. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, vossos pecados. O que é isso? É descer as águas, é morrer. Morrer para quê? Morrer para esse mundo. Será que nós entendemos? Morrer para as coisas desse mundo, para os valores, para os princípios, para os padrões desse mundo, para as ideologias desse mundo. Morrer para esse mundo. E aí a gente nasce para o reino de Deus. Como é bom, não é? Como é maravilhoso. E continua aqui falando assim, ó. Terceira coisa. Primeira coisa é arrependimento. Segunda coisa, o batismo. Terceira coisa, e recebereis o presente, o dom de quem? Do Espírito Santo. Nós entendemos isso? Você já nasceu de novo? Já mudou a sua mente? Já. Você já desceu as águas? Quando eu era bebezinho eu desci. Desculpa de falar, mas não adiantou nada. Por quê? Porque Jesus Cristo falou assim: crê e ser batizado. Quando bebezinho você acreditava? Não acreditava. Precisa ter consciência: eu sou pecador. Aí desce as águas, você está falando assim: eu estou morrendo para esse mundo. E a hora que a gente é levantado, a gente participa da morte e depois da ressurreição de Jesus. Agora a gente nasce no reino de Deus. É outro pensamento, é tudo diferente, não é? Então a pregação. E em quarto e último lugar, nós vamos ver a vida cheia do Espírito Santo. O que acontece? Não é porque fizeram um curso de grupos pequenos, um curso de célula, um curso disso, daquilo outro, é porque estavam cheios do Espírito Santo. O que aconteceu? Verso 42. Olha a vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E perseveraram na primeira coisa, doutrina de quem? Dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Jesus Cristo. Ele é Salvador, Ele é Senhor. Essa é a doutrina. Na comunhão, crente gosta de estar junto, ter comunhão um com o outro. No partir do pão, isso fala de comunhão também, isso fala de celebrar a morte e ressurreição de Jesus. É gostoso. Você está lá, você reparte aquilo que você tem.
e também nas orações. Por que eles estão fazendo isso? Fizeram um cursinho da igreja do Poião e Show? Não. Porque estão cheios do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente vai fazer essas coisas. Olha o verso 43. Em cada alma havia temor. Essa palavra temor é a mesma palavra, fobia é a mesma palavra para medo, tá? Cada alma tinha medo. Por quê? Eles tinham medo de fazer alguma coisa contra Deus, de pecar, de tornar o sacrifício de Jesus lá na cruz mais pesaroso para Jesus, porque Ele levou todos os nossos pecados. E o que mais acontecia? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que é sinais, prodígios? Milagres. Muitos milagres. Por quê? Eles viram Jesus fazendo, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Agora eles são cheios do Espírito Santo e eles vão fazer as mesmas coisas. Sinais, prodígios e maravilhas. Verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha que alegria! Eles não estavam fazendo, tem que ir no grupo, tem que ir na célula, tem que fazer. Não, eles nem sabiam nada disso. Isso somos nós que inventamos. Porque eu estou bem com o Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, eu quero ir lá na casa do irmão, eu vou lá comer com o irmão vem em casa, o irmão vai comer comigo. E eles estão o quê? Com alegria. Eu ouço o pregador, eu ouço o crente falando assim: seguir Jesus é muito difícil. É difícil para o carnal, é impossível para o carnal. Mas para aqueles que são cheios do Espírito Santo é uma bênção. É ou não é? É uma delícia, é gostoso, é prazeroso, alegria. Conversar com a pessoa, estou triste, não sei o que tem. Seja cheio do Espírito Santo. Amém. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, você está passando por tanta luta, tanta dificuldade, não é? Por ter enfermidade, não sei o que tem, até morte na família, etc. E você está assim, está bem, está leve. O que é isso? É o Espírito Santo. Amém. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu não dou espaço para ser cheio de mim, as minhas comiserações, coitado, ser fatalista para consigo mesmo. Morra! Ou dê a oportunidade para o Espírito Santo mudar a sua vida, mudar o seu coração, mudar a sua mente. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Quem dá o crescimento para a igreja não somos nós, é Deus. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a vida cheia do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Você já chegou à condição desses cerca de 3.000 pessoas, diante de uma mensagem da obra de Cristo Jesus lá na cruz? Você olhou para Jesus, você olhou para Deus e você olhou para você, e você viu o quão sujo, o quão podre, desculpa o termo, o quão nojento você é. Você fala para Deus: Deus, eu preciso do Senhor. É só o Senhor para me mudar. Eu não consigo. Tenha misericórdia de mim, Deus. E aí você diz: eu creio em Jesus. Eu creio que lá na cruz Ele tomou sobre si todos os meus pecados. Também levou sobre si todas as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas chagas, tudo aquilo que não prestava, Jesus levou. E agora Ele me fez uma nova criatura. E agora eu cheio do Espírito Santo, eu mudo. Não
pensar. Sabe aqueles pensamentos, eu não consigo, não vai dar, acabou, é o final, Não, agora vai se enche de fé, como nós cantamos agora há pouco, nós cremos, por isso nós não somos abalados. 10.000 cairem, 10.000 à esquerda, e nós não somos atingidos. O que está por vir, irmão? Não o que a gente vê no noticiário, o que a gente lê na Bíblia, não vai melhorar. Nós vamos entrar em dias terríveis. Sabe quem mais vai sofrer? A igreja, porque o ódio, todos, um pelo outro, vai se voltar contra a igreja. A igreja verdadeira, porque a falsa igreja que está aí, ela se associa a esses movimentos. A verdadeira igreja, ela se posiciona só do lado. Amém. Nem da direita, nem da esquerda. De cima, do alto, dos céus, o poder glorioso de Jesus. E eles vão olhar para nós, aquilo que Jesus falou. Eles odiaram a mim, Jesus falou, vão odiar também os meus seguidores. Queridos, você tem essa consciência da necessidade do Espírito Santo na sua vida? Você já se desanimou com você mesmo? Nós vamos fazer um apelo agora. Eu queria que você pensasse nisso. Se você pensar assim, não, minha vida está boa do jeito que está. Se você pensar assim, não, eu não preciso mudança de nada, não, eu estou bem, só estou esperando chegar ao final da minha vida. E pronto. Mas se você está pensando, onde vai parar tudo isso? Como é que eu vou ficar nessa história? Como é que eu faço, Deus, para ter uma mudança na minha vida?